as ferramentas e o homem. Distribuição Sinaus. O machado. O machado é uma ferramenta que fende, que corta. É um instrumento de escolha irremediável. O machado divide em dois. É a paciência. O machado é o contrário da cola. As pessoas quebram as coisas e depois querem colar. Uma vez que se dá uma machadada, não se pode mais colar. Não há mais nada a fazer. O machado separa de vez. Quando criança, ia com o meu avô à floresta. Ele tinha um machado normal e eu, um menor. Começamos cedo, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. Com o meu machadinho, eu batia nos troncos como o meu avô fazia. Eu tentava imitá-lo e, além disso, eu adorava. Então, está condenado? Está, tem 2 marcas. É um carvalho. É simples, o declive fica ali e a árvore eu vou colocá-la entre aquelas 2 ali. Bem no meio. É o melhor lugar. São machados italianos. E esse aqui é um Rinaldi. Donc Brambilla, c'est à peu près du même coin là, du coin de Bergame. La province de Bergame. Pode-se falar em machado a partir do Neolítico, ou seja, mais ou menos 5.000 a.C. Naquela época havia machados de sílex e machados feitos com pedra polida. Há diversos sistemas de colocação de cabo. Por exemplo, esse aqui é um cabo de madeira com uma perfuração pela qual passa a lâmina. Às vezes são reforçados por ataduras vegetais ou nervos animais. Há também sistemas muito mais firmes com reforço em madeira de galhada de cervo, no qual se engasta o cabo. Desde o Neolítico, encontram-se ferramentas feitas com galhadas de cervo ou com rocha dura perfurada por onde passa o cabo. Após algumas semanas polindo meia hora pela manhã, Tingun começou agora a fabricação do cabo. Precisa cavar com formão de pedra para ajustar a lâmina a um bom ângulo para a batida. Rapidamente apareceu a ideia de perfurar um pedaço de pedra em forma de lâmina de machado e, em seguida, de colocar um pedaço de madeira, o cabo, nesse buraco. Depois, bastou substituir a pedra pelo metal e o mesmo procedimento foi feito. Essa foi a grande invenção. Alguém teve a ideia de perfurar a pedra para colocar o cabo num ângulo reto, permitindo um movimento frontal. Il faut pas tomber, hein.
Então, a partir da época romana, aparecem formas que já são bem modernas, como esse machado de ferro com abertura circular. Diferenciar esses machados romanos das ferramentas medievais e até mesmo das do século XIX não é tão fácil quando são objetos encontrados fora de seu contexto arqueológico. Há lâminas com cortes retilíneos ou arredondados, outras com cortes quase circulares. No entanto, essas diferenças não são maiores se comparadas à série de lâminas modernas encontradas num catálogo atual de ferramentas. Avec des variétés différentes qu'on peut trouver sur un catalogue d'outils, disons, subactuels. O ferreiro pega uma barra de metal, deixa esquentar até uma certa temperatura e, em seguida, martela. Depois, dobrando-a sobre si mesma, consegue juntar os lados e, por fim, mergulha numa mistura secreta que contém sangue de boi, água, óleo e outros ingredientes. Depois, com o punção, marca na lâmina o nome do ferreiro. Quando fazemos um trabalho como esse, o peso do ferro recai sobre o cabo. Para bater, devemos escorregar um pouquinho a mão, pois segurando desse jeito, o machado fica mais leve, porém, sem força. Segurando aqui, a pancada é mais forte. Por isso, faço assim, deslizando a mão. O lenhador não pode ser considerado como uma máquina. Não podemos dizer-lhe que deverá apertar um botão e dar 340 golpes. Uma vez que se dá uma machadada, deve-se fazer o movimento de volta, o que, evidentemente, significa um tempo livre, um tempo morto, de repouso. Um tempo de retomada do movimento que corresponde à retomada do fôlego. Os lenhadores posavam para as fotos com suas ferramentas porque essa era a sua definição, sua condição social. Dizia-se Pedro, o lenhador, e esse era o lenhador do vilarejo. A ferramenta que tinham em mãos era o símbolo de sua maturidade, de domínio de um ofício difícil, símbolo de responsabilidade, de dignidade. A família ficava orgulhosa. Não se podia imaginar lenhador sem seu machado. Quando afiamos todo dia, a lâmina perde uns 2 centímetros rapidamente e, então, a parte temperada do aço acaba. Depois, temperamos de novo, mas quando fica muito curta, não serve mais. Eu acho que agora está afiada. Eu vou mostrar como se faz. Normalmente, passamos na calça. E agora vamos testar. Vamos testar o colchão. Vamos ver. Então,
Vocês acham que meu machado corta? O ofício de lenhador nunca foi fácil. É um trabalho muito árduo. Por um lado, porque é fisicamente pesado. Por outro, por conta do tempo. Hoje o dia está bom, mas se estivesse nevando, nós dois estaríamos em volta da fogueira, comendo de 10 em 10 minutos para não sentirmos frio. E trabalharíamos novamente até anoitecer. Lembro de quando era criança, nunca vi um lenhador usar relógio. Quando estava escuro, era a hora certa. Começavam de madrugada, ainda escuro, e terminavam ao anoitecer. Não precisavam de relógio. Foi um ofício que aprendemos sem que, de fato, tivéssemos vontade de fazê-lo. A primeira vez que tive de ir à floresta foi difícil. Eu não queria esse trabalho. Era uma época de miséria e eu fui obrigado a fazer o que meu pai fazia, o ofício de lenhador. Havia lenhadores que eram como marinheiros ou pescadores ao mar. Iam à floresta a bater as árvores. Havia outros que eram mais rudes. Moravam em tocas ou em cabanas e produziam carvão vegetal. Cortavam troncos e faziam uns montinhos que cobriam com barro e depois ateavam fogo por dentro. Queimava durante 8 dias, mas não completamente. Em vez de se transformar em cinzas, a madeira virava carvão. O machado também era usado para esse fim, pois os tocos de madeira a serem queimados não eram cortados um a um no serrote, mas com o machado no cepo. É cilíndrico. Deixamos bem lisinho. E cortamos aqui. Daqui, o tronco desce no chassi e vai direto para a serraria. Se ainda tivesse raízes grandes assim, não passaria. E aí alguém teria que voltar para tirá-las. A partir do momento em que se tem machados, pode-se desbravar a mata, derrubar as árvores e, assim, abrir campos. Os monges cirtecienses são representados desbravando a mata com machados. O machado vai desempenhar um papel bastante importante nos desflorestamentos, mas também vai se especializar em funções das diferentes corporações, dos diferentes profissionais tais como os artesãos de tamanco, de tonéis, de carroças, os carpinteiros, os açougueiros e até mesmo os bombeiros. É evidente que o machado é uma ferramenta primordial. O machado é uma arma muito primitiva, que apareceu antes do arco. Os guerreiros que iam ao combate com o machado só se sobrepunham àqueles que estavam desarmados. O paladino, o cavaleiro que combatia com uma espada numa das mãos e um machado na outra e que ia à frente abrindo o combate, mostrava sua coragem e seria seguido. Sigam meu penacho branco. Mostrava que era para valer. O machado de guerra continuará a ser utilizado pelos infantes ou soldados a pé, principalmente para destruir as armaduras. E nos séculos XVI e XVII, o machado já terá se transformado na alabarda, ou na partazana que vemos hoje aqui.
que nous avons ici. O machado que usamos com frequência conhecemos bem. É como o carro que já estamos acostumados a dirigir. Se o emprestamos a alguém que não está acostumado, vai sair da estrada de uma só vez. O machado é um pouco assim. Aqui controlo minha batida. Como a árvore está aqui, o tronco vai cair para cá. Eu tenho que bater mais desse lado. Então, corto mais aqui para diminuir o ângulo. O serrote são os dentes, o roer, a paciência. O serrote é teimosia, o vai e vem. Enquanto o machado é a violência, é o golpe deferido. E ainda com o serrote, pode-se parar no meio. Já depois de uma machadada, é tarde demais. O machado é um instrumento ao mesmo tempo banal, do cotidiano, arma de combate e, eventualmente, como instrumento de decapitação dos condenados, pois era usado raras vezes. Por muitas razões, tal condenação foi praticamente reservada aos nobres em todas as regiões. Isso porque, para ser decapitado corretamente, por meios antigos como o machado ou a espada, o condenado, como afirmou Samson, o carrasco, devia mostrar a grande firmeza de sua alma. Ou seja, não podia se mexer. O carrasco deveria ter uma certa experiência e saber bater no lugar certo. O condenado totalmente imóvel e o carrasco bastante hábil. Na Inglaterra, o machado foi muito usado para decapitar, obviamente só os nobres, no período entre os séculos XVI e XVII e, eventualmente, o início do século XVIII. Foram decapitadas as mulheres de Henrique VIII, já que este resolvia seus problemas conjugais e religiosos da forma bem direta. A pena também será aplicada a Carlos I. Os ingleses cortaram a cabeça de seu rei muito antes dos franceses. Nos diferentes países da Europa, aplicavam-se as mesmas penas da mesma maneira. Durante a Revolução Francesa, percebeu-se de repente que a decapitação era um privilégio da nobreza. E como os privilégios não podiam mais existir por conta da igualdade absoluta, um modo de execução único foi proposto à Assembleia, e este, obviamente, só poderia ser a decapitação, já que era um privilégio da nobreza. Não havia mais razão para que o povo fosse desprivilegiado, então ficou decidido que as pessoas seriam decapitadas. Guillotin propôs que todos fossem decapitados através de uma máquina que faria com que nem condenados nem carrascos caíssem na infâmia. O carrasco tornar-se-ia um cidadão comum como os outros. Foi uma invenção democrática, racional e igualitária, que durante muito tempo perdurou na sociedade. On a mis beaucoup de temps à s'en débarrasser finalement. O machado é um instrumento que vai conservar uma imagem simbólica por muito tempo, já que existe desde os romanos, quando representava a força e, portanto, o poder. Estão presentes nos palácios de justiça franceses, datados do fim do século XIX ou início do século XX. Representações do duplo machado esculpidas acima de portas ou janelas, e até mesmo em salas de audiência. O machado ainda é símbolo de poder.
l'âge du pouvoir. É verdade que o Machado mexe bastante com a imaginação, já que tem um lado medieval muito assustador. Ao ler Dostoiévski, Crime e Castigo, percebemos que Raskolnikov vai roubar um machado num quintal para assassinar a zeladora. Dostoiévski escolheu bem o tema do machado porque é particularmente atroz. É uma ferramenta desbravadora de civilização, de riqueza, de trabalho, de vida cotidiana, do esforço dos homens, das pessoas pacíficas, que será usada para matar. No tribunal do júri, pede-se sua cabeça, porque este é um crime atroz. Cuidado! Caiu bem onde eu queria. Cheguei na França com 14 anos e não frequentei o colégio. Disseram-me, você vai ser lenhador, e acabou. Num dado momento, ouvimos falar nas motosserras. Quando pudemos comprar uma, foi pura felicidade. Facilitava o trabalho. Ficávamos menos cansados. E depois, percebemos que trabalhávamos bem mais. Era uma evolução. E quando queríamos mudar de profissão, por conta de outras facilidades, víamos a motosserra que nos foi útil até o momento em que percebemos que ela passou a nos possuir. Falando de outra forma, ela nos destruiu em parte. A máquina é isso mesmo. Primeiramente, é muito útil. E depois, ela nos cobra nos músculos, nos tendões, no corpo todo. As primeiras que tivemos pesavam entre 15 e 18 quilos. Durante 8, 9 horas por dia, as segurávamos no braço. Versão brasileira Alcateia.